Boa noite, paz de Cristo para todos. Vamos aqui gravar a quinta parte de Joel, né? Que a gente está fazendo um estudo aí paralelo nos outros profetas, né? Na verdade, eu já tinha gravado essa quinta parte, né? Lá na praça, inclusive. Mas a quinta parte ficou virada de lado, né? Quando eu postei. E eu não tenho muita habilidade com a tecnologia, não consegui converter o vídeo, né? Virar o vídeo na posição correta. Então eu tô gravando de novo, né? Por isso eu demorei um pouquinho para postá-lo, beleza? Então eu quero meditar. Vamos falar da quinta parte de Joel, mas usando outros profetas. E eu quero, no finalzinho do vídeo, se der tempo, né? Se não ficar muito grande, me aprofundar lá em Apocalipse 13, onde trata da besta, beleza? Quero começar aqui em Isaías, capítulo 1, verso 1. Diz assim, ó. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Muito bem. Então, está tratando aqui de uma visão que Isaías teve na época em que, né, esses nomes aqui que eu falei agora foram reis, né, em Judá, percebe? E eu falei nos outros vídeos a respeito de Isaías, no início de Isaías, principalmente no capítulo 3, que Isaías faz uma profecia contra os islâmicos, né? Ou melhor dizendo, eu coloquei como sendo as filhas de Sião, né? No caso, eu tratei lá numa das partes dos estudos de Joel que a gente está fazendo, que eu coloquei que não era israelita e nem igreja, né? As filhas de Sião, beleza? Eu quero só, como é que diz, fazer um comentário à parte para acrescentar mais informação naquilo que eu falei, entende? Para vocês entenderem como é que eu entendi e por que eu falei daquela forma, que não é israelita e nem igreja e nem judeu, filhas de Sião, ok? Ó, no capítulo 2 de Isaías, olha só que interessante. Palavra que em visão, uma outra visão, ou a mesma, pode ser a mesma, né? Que veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, ok? Mesma coisa. Agora olha o que diz o verso 2 do capítulo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte do Senhor e a casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para lá fluirão todos os povos. Então entenda que Isaías, veja que o primeiro capítulo de Isaías, ele já entra falando, ele já entra mostrando eventos, coisas que ocorrem nos últimos dias, beleza? Então agora a gente vai entrar aqui, ó, no capítulo 3 de Isaías, né? Por que que eu falei? Por que que eu falei, né, lá nas outras partes, que eu acredito seja o império do anticristo, né, os islâmicos, que hoje, né, se você puxar aí no YouTube, no Google, você vai ver que metade de Jerusalém é islâmica, né, já está lá dentro, né? A abominação, metade, vamos dizer, a abominação, metade já está lá dentro, entende? Falta pouco para engolir, né, a cidade, vamos falar assim. Ó, eu vou ler a partir do verso 14, que diz assim, ó. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vocês sois o que consumistes esta vinha. Lembra que Joel está falando lá que teve um povo que consumiu a vinha de Jerusalém e de Judá, né? Lá de Israel. E que roubastes o pobre e está em vossa... e que roubastes, né, os pobres que está em vossa casa, né? Levou para suas casas. 15. O que há convosco? O que vocês estão pensando? O meu povo, ou melhor, o que há convosco que vocês esmagam o meu povo e moem, né? Moe a face dos pobres? Diz o Senhor dos Exércitos. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião. Lembra do chifre pequeno, olhos altivos, boca arrogante? Andam de pescoço emproado, de olhares impudentes. Andam a passos curtos
fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. 17. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. 18. Naquele dia, qual dia? Nos últimos dias, lembra do comecinho do capítulo 2 lá? Ainda está no contexto da visão de Isaías, ele ainda está tratando de detalhes do que vai ocorrer. Vai até no finalzinho do capítulo 5, que no capítulo 6 vai falar do chamado de Isaías. Então termina a visão no finalzinho do capítulo 5, beleza? O detalhamento da visão dele. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis e dos tornozelos, e as tocas, né, os ornamentos em formato de meia-lua. Tenho falado com isso vocês bastante disso. Formato de meia-lua, a meia-lua crescente lá dos islâmicos. Beleza? 19. Os pendentes, os braceletes, os véus voaçantes, os turbantes, os cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes, os amuletos, os sinetes, as joias, os pendentes de nariz, vestidos de festas, os mantos, os chalés, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça, os véus grandes, né? Será que em lugar de perfume haverá podridão? E no lugar de cinta haverá corda? E em lugar de escrepadura haverá cabelos ou calvície? E em lugar de vestimenta suntuosa, silício e marca de fogo? Em lugar de formosura? Bom, até aqui tá bom. Até aqui tá bom. É só me tratar com relação do detalhamento que Isaías está falando, com relação às vestiduras, né? Os costumes, né? Os objetos em formato de meia-lua que eles carregam, beleza? Que é a imundícia, né? E aqui se você lê do 1 até o 5, você vai ver que o foco de Isaías aqui, que Deus está querendo dizer, é que ele vai tirar a imundícia de dentro de Jerusalém nos últimos dias, beleza? Eu vou ler o finalzinho do capítulo 5 aqui, ó, só pra gente... Eu tô no capítulo 3, né? Antes de eu ler o 5, eu quero dar um pulinho lá em 2 Samuel, só pra gente fazer um paralelo aqui, quer ver? Capítulo 5 de 2 Samuel, a partir do verso 5. Capítulo 5. Eu vou a partir do 6, vai. Partiu o rei Davi com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra. E que dissessem a Davi, ou melhor, o que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não vai entrar neste lugar. Ao verso 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Fortaleza de Sião. Lembra que Isaías está falando? As filhas de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer a todo o que está disposto a ferir os jebuseus: suba pelo canal subterrâneo e fira os jebuseus, os coxos e os cegos, e a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando ao redor, desde Milpo até dentro, de Milto para dentro. E lá Davi, crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos estava com ele, era com ele. Então, perceba que aqui Davi entra, né? O interessante é que Davi chega por baixo da terra, por túneis, né? Por canais, né? Por buracos, vamos dizer assim, covas, né? Cavucando. Entrou com o exército dele por baixo, saiu em determinado lugar lá, engoliu a cidade, invadiu a cidade e conquistou a cidade, né? Dos jebuseus, a fortaleza. E eu também disse lá em outros vídeos, né? Em uma das partes aí de Joel, que na vida, veja bem, eu vou fazer um outro paralelo que é bem rapidinho. Na vida de José, a gente vê a primeira vinda de Mashiach, a primeira vinda de Yeshua, a primeira vinda de Jesus Cristo aqui na Terra, beleza? Todo o evento que ocorre lá com José, quando ele vai para o Egito, é preso, né? A série de sofrimento que ele passa lá, revela a vinda de Jesus, ok? Primeira vinda dele. Já que a entrada de Davi em Jerusalém, como ele conquistou, como ele chegou e como ele passou a reinar sobre 12 tribos, né, revela a segunda vinda de Yeshua, né, quando ele vinha, né, restaurar as 12 tribos, unificar as 12 tribos, arrebatar a igreja, fazer lá todos os eventos do tempo do fim. Então ocorre, né, a segunda vinda dele. Então a vida de Davi mostra isso, entende? Que é um desenho para o futuro, beleza? Davi entrou por baixo, Jesus vai vir por cima, entende? Vai conquistar, ok?
Agora vamos voltar lá para o profeta Isaías, onde a gente estava. Vamos ver lá agora o finalzinho do capítulo 5. Finalzinho do capítulo 5 para a gente meditar em 2 profetas ainda, se der para o vídeo não ficar muito grande, né? A partir do verso 25 diz assim, ó. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, os céus, montes, e os seus cadáveres são como um monte de gente morta no meio das ruas, né? E com tudo isso não se aplaca ainda a ira do Senhor, e ele continua com a mão estendida. Percebe a multidão de transpassado, que eu venho falando de Joel, Naum, Sofonias, Abacuque, lá em Ezequiel 38, 39, também está falando da multidão de transpassados, entende? Aqui aí já está mostrando um montão de cadáveres no meio da rua. E para onde que a profecia está direcionada? Jerusalém e Judá, ok? Verso 26. Ele avorará e o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará, para que venham das extremidades da terra, que venham apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém que tosteneja, nem dorme, não lhe desata o cinto de seus lombos, nem lhe arrebenta a correia das suas sandálias. As suas flechas são agudas, todos os seus arcos retesados, né? Umas às outras, os seus cavalos se dizem, né? De perdeneiras, e as rodas dos seus carros, de redemoinho. O seu zunido, o seu rugido é como de leão. Rugem como filhos de leão, rosnando, arrebatam a presa e levam e não há quem as livre. Bramam como contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E alguém olhar para a terra, eis que só há trevas, angústia, e a luz se escurece em densas nuvens, né? Tratando aqui um retrato do tempo do fim, né? Dos últimos dias, né? Do Gog e Magog. Você viu que lá em Joel começa dizendo de um poderoso exército que entra devastando. Eu falei já no outro vídeo, né? Agora eu quero ler com vocês aqui, ó, capítulo 2, uns versos que eu não li ainda em Joel, beleza? Vamos lá, ó. Eu vou ler do capítulo 2, do 1 até o 10. Tocai a trombeta em Sião, dai voz de arrebate. Voz de arrebate é quando as duas testemunhas começam a profetizar, beleza? Lá por 42 meses. Dai voz de arrebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra. Veja que quando as duas testemunhas profetizam, elas morrem, né? As nações se enfurecem, as nações ficam bravas, porque as duas testemunhas vão profetizar para que falte água, né? Veja, os eventos finais vão acontecer na terra por causa que as duas testemunhas vão profetizar e vai acontecer. E as nações vão ficar bravas, né? E, ó, Joel está falando aqui já, ó, que está lá em Apocalipse, né? Porque o dia do Senhor vem e está próximo. Dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens de negridão, como a alva sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso. Desde o tempo antigo nunca houve e jamais haverá depois desse dia. Tempo do fim, entende? Nunca houve nem haverá depois desse tempo. Que é o tempo do povo, do exército que a gente está tratando aqui, beleza? Vamos lá. Verso 3. À frente dele vai o fogo devorador, e atrás dele chama que abrasa diante dele. E a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele é como um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estroteando como carros. Vêm saltando pelos topos dos montes, crepidando como chamas de fogo e devoram o restolho como só um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muro, e cada um vai no seu caminho. Não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem-se contra a lança e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, pelas janelas e entram como ladrão. Beleza? Daqui para frente a gente leu na outra parte. Então veja que é o mesmo exército que a gente leu lá em Isaías 3, no finalzinho do capítulo 5 de Isaías, que é um exército que corre alinhadinho, não arrebenta o cinto seu cinto, não arrebenta a correia da sandália. É um povo que não tem o que para eles, né? A terra treme, o sol escurece, né? Enfim, os eventos finais ocorrem, né? diante e no tempo desse exército, beleza? Vamos ler rapidinho agora um outro profeta aqui, ó. Naum,
que eu também não li, eu já falei de Naum lá no outro vídeo, mas eu não li esses versos que eu vou ler agora, de Naum. Vou ler do capítulo 2 de Naum, do 1 até o 10. Diz assim, ó. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as suas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó. Ou em outras palavras, o Senhor Deus unifica as 12 tribos, né? Olha aí que interessante. Como a glória de Israel, porque os saqueadores saquearam e destruíram os seus sarmentos, né? Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Olha aí, Naum revelando a cor do exército que vai pelejar no tempo do fim. O império do anticristo, a roupa deles é vermelha. Pesquisa lá que cor que é as vestiduras lá da Turquia, do exército do Erdogan, você vai ver. Os homens valentes, né, vestem roupa vermelha, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Verso 4. Quero fazer um comentário que eu vou ler primeiro. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Verso 4 de Naum 2, capítulo 2 de Naum, verso 4. Eu quero fazer um comentário aqui que não tem muito a ver com as guerras e com o assunto que a gente está tratando, mas só para dar uma palavra para estes que estão dizendo aí no YouTube, em alguns estudos, alguns seminaristas, né, que Naum já se cumpriu, ficou coisa do passado, né? Mas o profeta está falando aqui, ó, que carros velozes, como relâmpago, tocha, ou seja, ele viu o carro à noite, que no nosso dia um carro é 120, 150 por hora, com o farol aceso à noite, quando ele passa não parece uma tocha, como um relâmpago? Quando que existiu o carro naquela época, com o farol aceso, correr como um relâmpago? Aonde? Me explica aí. Já se cumpriu Naum? Verso 5. Os nobres são chamados, mas não tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro, e já encontram o testudo inimigo armado. E as comportas do rio se abrem, e o palácio é destruído. Bom, até aqui tá bom. Eu iria até os 10, mas o vídeo já tá enorme aqui. Eu nem cheguei na metade do que eu queria colocar aqui nessa quinta parte. Eu vou finalizar nessa parte. Eu vou finalizar agora. E aí na próxima parte eu vou direto lá para Apocalipse 13. A gente vai falar da besta. A gente vai falar do terceiro selo que traz fome, né? Eu vou trazer uma palavra ali sobre o terceiro selo que vai, para quem estiver acompanhando, vai destronar o chip, né? Quem acredita que o chip é a marca da besta, né? E vou tratar ali da geografia da Grande Babilônia, quem é a Grande Babilônia, porque a Grande Babilônia é uma coisa, né? A Grande Babilônia, a prostituta mãe de Apocalipse 17, é uma coisa, e o Império do Anticristo é uma outra coisa, entende? Tanto é que o Império do Anticristo vai destruir a Grande Babilônia. E aí eu vou mostrar aí na geografia, nos profetas, né? Como que Deus vai fazer para destruir a Grande Babilônia, através do Império do Anticristo. Beleza? Deus abençoe você, então, e até o próximo vídeo.